Fala, professor. Bom Bom dia, dia. Gabriel. Tudo bom? Bom dia. Tudo ótimo, professor. Ah, bom dia, Ó, Leonardo. Bom dia, professor. ótimo. Bom, tenha uma ótima terça-feira. Estou tendo uma ótima terça-feira. Está tendo? Eu estou tendo. Quem está falando, Gabriel? Eu, professor, eu. Né? Ah, sim, que bom. Também estou, porque hoje não está quente. Eu não gosto de calor, então está fresco. Estou tendo um bom dia também. Ah, sim, né? Digamos Verdade, que professor. Verdade, verdade. coisas boas acontecendo. Vamos aguardar um pouquinho os colegas chegarem para começarmos a aula de hoje. Deixe-me compartilhar a tela aqui. Para a aula de hoje. Terceiro, Ana Clara. Hoje está um dia ótimo para ficar na cama, lendo. Bom dia, Ana Clara. Guardar mais um pouquinho. Bom dia, Loriana. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Tudo e com você? Tudo jóia também. Estou aqui aguardando os colegas chegarem para o início da aula de hoje. Nós vamos, então, já para a terceira e última etapa do ano 2020, que passou muito rápido. Para mim, passou muito rapidinho. Apesar de estar em casa, eu tenho trabalhado mais do que antes. Eu não sei se para vocês está passando rápido. Eu tenho a sensação de que o ano voou e eu não vi passar. Vocês que estão em casa não estavam acostumados, vocês têm a sensação de que passou muito rápido também ou não? Acho que está demorando, professor. Você acha que está demorando, Leonardo? Mas a verdade é porque você como aluno, você estuda, mas você não tem as tarefas que o professor tem. Então a gente tem tanta tarefa que nem sente o tempo passar, né? Mas então a sensação de que está demorando. Alguns dizem que 2019 ou 2020 é um ano para esquecer. Eu não acho, foi um ano de muito aprendizado. Está sendo um ano de muito aprendizado. Porque a gente aprende muitas vezes com sofrimento. Quando está tudo bem, a gente não tende a aprender, porque a gente não observa a realidade. Quando passamos por situações como passamos neste ano, nós aprendemos por exemplo, aprendemos a dar mais valor às relações interpessoais, às amizades, aos lugares que a gente frequentava, mas não dava tanta importância. Você pode ver que hoje você ir a uma sorveteria, a uma lanchonete, já é um evento, você fica ansioso, porque é algo do qual nós nos privamos durante boa parte deste ano. Pelo menos aqui no centro, somente agora começou a abrir comércio efetivamente, né? Mesmo assim, não abre todos os dias da semana. Abre quarta, quinta e sexta só. Sábado e domingo, acho que não abre. Bem, podemos começar então, continuando o nosso estudo
revisional sobre o Barroco. Nós revisamos o Renascimento, revisamos o Quinhentismo e iniciamos a revisão do Barroco. Tudo isso com vistas ao Enem. É evidente que, como alguns mencionaram aqui, o ânimo pode não estar a todo vapor para o Enem. E não é para menos, porque é um ano completamente atípico. Mas assim como é atípico para vocês, é também para todos os outros. Então, se um é prejudicado, todos também são, porque fomos tomados de assalto por uma novidade que não esperávamos. Então, é preciso que a gente tome ânimo. Eu estava muito desanimado quando fui fazer uma prova, que é a prova que me trouxe a Belo Horizonte. Eu tinha o sonho de morar em Belo Horizonte, desde adolescente. Eu me lembro de ter no Orkut uma comunidade, meu sonho é morar em BH. Então, eu participava daquela comunidade do Orkut na época e imaginava como seria morar em Belo Horizonte. Mas estava muito longe da minha realidade, porque eu morando no interior, não tinha parentes aqui, e como eu iria pagar moradia em Belo Horizonte? E o que eu faria aqui? Onde que eu iria trabalhar? Não tinha nenhum contato. Então era um sonho distante que eu não imaginava que fosse ser realizado, porque eu vinha a Belo Horizonte algumas vezes e ficava assim muito apaixonado pela cidade. Então tinha prova em 2013 para vir estudar aqui na UFMG, mas uma prova muito concorrida para fazer o doutoramento. E eu estava super desanimado, porque jamais eu imaginava que fosse conseguir. Então, fiquei muito, ao mesmo tempo, com vontade, mas desanimado, porque achava que eu não teria condições. E não conseguia estudar, porque eu estava tão desanimado que eu não conseguia nem sequer estudar. E então, eu pensei, assim, não dá, eu fiz a inscrição, eu tenho que pelo menos me preparar um pouco. Aí eu ia assistir filmes, porque pelo menos para mim o filme é muito motivador, filme de superação. E são vários os filmes de superação. Invictus, Uma Mente Brilhante, O Olho de Lorenzo, maravilhosos. Você tem também o filme, aquele filme O Amor é Contagioso, Patty Adams. Então são filmes motivadores. Eu assisti ao filme Mãos Habilidosas, sobre um médico, uma história real, e eu então comecei a ter ânimo para estudar. Estudei, vim fazer a prova, muitas provas, e consegui passar, ainda passei na primeira colocação. Por ter feito a primeira colocação, eu ganhei uma bolsa de estudos. E com essa bolsa de estudos eu me mantive aqui por 4 anos. Então, não precisei trabalhar e consegui pagar moradia. E ainda sobrava um dinheiro. Então, foi um privilégio. Mas vejam que eu estive a ponto de não fazer a prova, porque eu estava completamente desmotivado, porque eu sabia que seria muito concorrido, né? Bem, isso é só um exemplo de que quando você está, e é interessante que quando você está desmotivado, quando você está desanimado, a chance de você conseguir é maior. Porque se você está muito empolgado, você vai fazer uma prova e coloca muita pressão sobre você mesmo. Eu tenho que passar, eu tenho que passar. E às vezes essa pressão que você coloca, que a família coloca, faz com que você fique muito tenso. Quando você está desanimado, você faz com mais tranquilidade. Então você consegue fazer muitas vezes uma prova melhor. Então vamos à continuação sobre o Barroco.
eu expliquei que o básico do barroco é o conflito entre o céu, entre a religião e a terra, a vida mundana. Por quê? Porque nós estamos no contexto da Contra-Reforma. A Contra-Reforma é a reação da Igreja Católica às contestações da Reforma Protestante. Então digamos, um contra-ataque. A Contra-Reforma é um contra-ataque que a Igreja Católica faz por estar perdendo fiéis. Naquele contexto, a Reforma Protestante marcou a ideia de que a relação entre as pessoas e Deus podia ser sem mediação de pregadores. Então, a Igreja Católica se viu muito ameaçada. Além disso, as inovações científicas fizeram questionamentos sobre o lugar do homem na sociedade, se o homem não era, na verdade, o centro do universo. E essas contestações vão levar a religião católica a ser muito agressiva na sua catequese, na sua pastoral. É aí que surge, então, a Inquisição, para punir aqueles que estiverem saindo das rédeas. Surge também uma ênfase grande na devoção das imagens, que até então não havia com tanta ênfase na Igreja Católica. E as perseguições dos tribunais, as visitações, no caso do Brasil, nós temos as visitações acontecendo. Que eram visitações? Eram visitas que padres, bispos faziam às regiões aqui do Brasil. Então, a partir dessas visitas, eles observavam situações de pessoas que viviam em pecado. Essas pessoas, então, tinham que ser punidas. No Brasil, não houve queima de bruxas, não chegou a isso, mas houve, sim, condenações. Então, esse contexto de conflito vai marcar um homem barroco completamente complexo. E eu vou apresentar aqui uma pergunta. Que diferenças há entre a representação do puto no Renascimento e no Barroco? O que é o puto? Não é um palavrão. Puto é uma palavra do latim que significa menino. Daí o feminino de puto, puta, que também significa menina, em latim. Claro que a língua vai se modificando e as palavras adquirem outras conotações. Então, o puto é, na verdade, o nome técnico para o anjinho das igrejas, o anjo criança. Então, eu vou apresentar aqui dois putos, um do Renascimento e outro do Barroco, para observarmos as diferenças. Aqui nós temos dois putos que são do Renascimento, muito clássicos. Vocês já devem ter visto essa imagem em muitos lugares. Preste atenção nos detalhes desses dois. Vejam a aparência, o olhar, os gestos. São anjinhos. Anjinho é um nome popular. O nome técnico é puto. Agora, vejamos o Barroco. São de Aleijadinho, que é o mestre barroco mineiro. Aqui nós temos três putos
esculpidos por Aleijadinho. Reparem na fisionomia deles. Qual é a diferença básica entre a fisionomia desses putos aqui e desses dois aqui? Vejam que esses são anjinhos ou putos, esses também são anjinhos ou putos. Aqueles primeiros são do Renascimento, estes aqui são do Barroco. Que diferença básica é observável nesses dois tipos de putos? Alguém pode dizer? Esses e esses. Renascimento, Barroco. Olhando para os rostos deles. Professor, eu não sei se o outro também é, mas esse aí parece, tipo assim, ser o mesmo rosto, né? Ter a mesma, como se fosse a mesma pessoa. Como se fosse uma? Porque o rosto desses aí parece ser igual. Sim, O outro não sei se é igual também. sim, são parecidos, sim, os rostos. Mas olhem o formato dos rostos. Tem uma diferença. Vejam que são anjinhos crianças. Eles cresceram? São mais adultos? Isso, Gabriela, não é que eles cresceram, não. São crianças também, porque são anjinhos, né? Mas tem cara de adulto. Eles não, você repara, os anjinhos, eles não têm cara de criança. Os anjinhos das igrejas barrocas são anjinhos, sim, como são os anjinhos de... Você já viu a imagem do anjinho? É uma criança, é um puto, um nome técnico, inocente. Como a gente vê aqui, a carinha de inocente deles. Mas por que o barroco tem essa carinha? Vocês podem visitar as igrejas e observar, eles não têm cara de criança. São crianças com cara de velhos, assim, de adultos, né? E por que eles têm essa cara? Porque eles representam o conflito entre a inocência e o pecado. Então, eles aqui... Olha a carinha deste aqui, ó, esse aqui que está mais curvado, o que está mais à esquerda. Ele tem uma cara de menino de escola que faz bagunça. É uma cara de uma pessoa bastante... como é que eu vou dizer? Maldosa. Não tem uma cara de inocência, né? Esse aqui também não tem cara de inocência, mas veja os traços dele. Olha o tamanho do nariz. Uma criança não tem um nariz deste tamanho, né? Um nariz enorme. Então, são detalhes que revelam um barroco que traz elementos mundanos também. Aqui nós não temos a inocência da criança. Não são crianças bonitinhas. Imagine no escuro você vê um anjinho desse assim, você se levanta da cama para ir ao banheiro e aparece um anjo desse assim na sua frente. Você fica assustada. Se aparecer esse aqui, você não fica. Eu não ficaria com anjinhos assim. Agora, com assim, eu ficaria... Parece o Chuck, né, do Brinquedo Assassino. A cara deles não é de pessoas, de crianças boazinhas. Parecem malfeitores que fazem arte, né? Isso era inocente? Não, era intencional. Era intencional porque estamos num momento de grandes conflitos psicológicos. Então, não é o momento para fazer anjinhos inocentes, né? Embora os anjinhos, em tese, sejam inocentes, os do barroco não são. Então, um exercício interessante é quem gosta de cidades históricas, observar bem as igrejas. Isso aqui é a fachada de uma igreja barroca. Creio que em Ouro Preto ou Congonhas, não sei agora. Então, essas imagens estão, essas esculturas estão nas igrejas, essa aqui do lado de fora, mas do lado de dentro você vê também anjos com corpo de criança pequenininha e carinha de adulto. Tudo é intencional.
Observem que esses anjos aqui não tem a retina nos olhos, né? Só a parte branca. Dá uma sensação assustadora, né? Eu fico... Mas não é porque é difícil de esculpir, não, professor? Não é porque é difícil. É tudo intencional, porque eles fazem intencional para dar um ar mesmo de terror. É quase algo ligado ao terror mesmo. Porque quando houve a Contra-Reforma, houve a criação de manuais explicando como deviam ser as imagens, né? Então, as imagens foram criadas todas intencionalmente, segundo o Concílio de Trento, que eram reuniões nas quais definiam como seriam as imagens das igrejas, e tudo foi muito feito de forma estratégica. Então, as imagens... Você vê muitas imagens de santos muito sensuais, né? Sensuais no sentido erótico mesmo, como, por exemplo, São Sebastião. São Sebastião é um santo que aparece muito, quase nu. Você pode encontrar, inclusive, pinturas de São Sebastião praticamente nu e com um corpo muito perfeito. Porque a admiração no barroco, ela foge um pouco da fé. Ela é fé, mas ela envolve também um erotismo. Quer dizer, a própria pessoa não sabe, né? Porque você está no campo de uma admiração tão profunda. Mas se você olhar de fora com atenção, você observa que não é uma fé, mas tão intensa que ela vai para um campo nebuloso. Vou dar um exemplo. Eu dei o exemplo outro dia da Teresa d'Ávila, né, da Santa Teresa d'Ávila. Na minha cidade, há a figura do Bom Jesus de Matosinhos, que é a figura do Jesus Cristo na cruz. Ele, então, é muito grande, né, a imagem dele é muito bonita, quase que tamanho real, eu acho que é em tamanho real, muito musculoso, né? E ele usa uma roupinha, assim, uma tanga muito pequena, mas muito pequena mesmo. E você não imagina como as mulheres brigavam para fazer a tanguinha dele. Então, era aquela briga para ver quem faria, né? E era muito concorrido. Você vê, então, ali uma admiração, que é, sim, uma admiração, mas ela traz, não intencionalmente, mas ela traz algo de sensual. Isso foi intencional da igreja, não é a pessoa que está agindo de forma intencional, não. A igreja tinha esse propósito de seduzir as pessoas. Então, você vê as imagens da Virgem Maria, vocês não veem porque vocês não são de cidade antiga, histórica. Nas cidades históricas você vê as imagens. A Virgem Maria é uma princesa, muito linda, né? Eu, quando era criança, vi a figura da Virgem Maria, eu via e ficava assim, deslumbrado. Porque imagem enorme, né, do tamanho de uma pessoa, muito bonita, extremamente bonita. Tudo isso foi feito com essa intenção mesmo, para seduzir de volta as pessoas, né? E com um vestido muito suntuoso, muito rico. O que eu fiz uma vez na saída da igreja? Eu levantei o vestido dela, escondido. E foi muita decepção para mim, porque debaixo do vestido ela tinha um cavalete, somente um cavalete. Era um cavalete, né, assim, desses cavaletes tipo de construção, de madeira. Então não havia o corpo, era esse cavalete e depois em cima somente o busto com o rosto. Claro, criança, né, a gente tem muita curiosidade. Então essa demonstração de que o barroco tinha esse objetivo. E aí
e explica a contradição que nós temos em Gregório de Matos, um escritor que, ao mesmo tempo, fazia poemas muito religiosos, muito sagrados, lindíssimos, e fazia também poemas pornográficos, né? Extremamente obscenos, que até hoje causariam, ficaríamos vermelhos ao lê-los. Não sei se vocês já leram os poemas dele. Ficaríamos vermelhos de vergonha. Então, façamos aqui algumas questões sobre o barroco. Temos essa primeira. Com referência ao barroco, todas as alternativas são corretas, exceto. Então, vou dar 2 minutinhos para fazermos. Essa é uma questão fácil. Bzinho, professor? Quem? B. Letra B de bola. Isso, é a letra B. O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em vista seu aprimoramento com base na cultura greco-romana. Nós não temos nenhum embasamento na cultura greco-romana aqui. O embasamento é, na verdade, na religião. Então, o homem não se centra em si próprio, ele se centra na sua relação com Deus, que é uma relação muito complicada, e as referências greco-romanas, elas aparecem somente no Renascimento. Depois elas voltam um pouco no arcadismo, né? São os 2 momentos em que a cultura greco-romana aparece. Então, é a letra B que não condiz com o barroco. Então vejam que o barroco não é difícil de entender. É somente quando você observar figuras de linguagem como, por exemplo, hipérbole, paradoxo, antítese, é porque você tem o barroco, porque essa mente completamente perturbada. Não à toa vários suicidavam de perturbação, de angústia sem saber. É preciso que a gente entre, quando a gente estuda literatura, você vê assim, na Idade Média, Deus é o centro do universo. No Renascimento, o homem é o centro do universo. Na escola, a gente aprende dessa forma. Mas veja que a mudança não é assim. Acabou a Idade Média, agora o homem é o centro do universo. Imagina se alguém diz para você, por exemplo, sei lá, algo... De repente, alguém diz para você que existe vida em outro planeta e uma vida mais civilizada do que a nossa. Se descobre que em Júpiter, sei lá, em Júpiter, em algum país existe uma vida mais civilizada do que a nossa, mais avançada do que a nossa. Isso gera um conflito muito grande, porque nós tendemos a associar que nós, na Terra, somos, digamos, os escolhidos, né, por Deus. A Terra é, dos planetas, aquele que tem a dom da vida. Então, uma descoberta dessa causaria um conflito psicológico intenso. Esse conflito psicológico acontecia com o homem do barroco, do homem da transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, não houve uma mudança fácil, é uma mudança que envolve muito tormento, é uma transição conflituosa. Então, a gente não pode interpretar dessa forma, porque se a gente observar as coisas assim tão separadas, a gente fica achando assim, que legal, agora mudou. Não, não é que muda. A mudança demora muito para acontecer. As pessoas sofrem. Então, o homem do barroco, e aqui não é só o homem da literatura, não, pessoal. Quando a gente fala barroco, é a vida das pessoas. As pessoas eram confusas, né? As pessoas tinham esse medo.
esse medo de estarem agindo contra Deus, de que o que faziam era pecado, e ao mesmo tempo tinham vontade de fazer, né? Porque tinham se acostumado. Bem, vamos a mais uma questão. Aqui nós temos um poema, aliás, um trecho de um poema de Gregório de Matos, que é o grande nome do nosso barroco, né? O mesmo Gregório de Matos, que fazia poemas muito religiosos. Ele fala mal da Bahia, porque é onde ele morava, e a Bahia, naquela época, era o centro do Brasil, digamos assim. Então ele diz sobre a Bahia: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Ou seja, falta honra e sobra desonra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha. Então o diabo está presente ali. Por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Veja que aqui nós temos um poema satírico, porque ele está criticando a cidade da Bahia, na verdade a cidade chamava Bahia, que falta verdade, falta honra, falta vergonha, e ali o diabo está solta, se apresentando, né, em público, e nessa cidade, então, falta, ele repete, verdade, honra, vergonha. Por que ele está criticando tanto a Bahia? Porque está havendo ali corrupção, como eu falei na aula passada, havia, ele mesmo critica a chupancinha, ou a chupetinha, que era o nome que se dava na época para a corrupção, a pessoa que recebia propina. Então, já havia tudo que nós vemos hoje já existia. Então, ele critica isso, critica o governo, que nós vimos na questão anterior, quando chama de faraó. Então, critica tudo. Essa cidade está completamente deteriorada na visão dele. Então, pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos. Então, vamos observar aqui, vamos tentar fazer. Essa também é muito fácil. Bem, aqui nós temos, então, 5 opções. Não é difícil encontrar a resposta aqui. Quem marcou, ou quem pensou na letra A, acertou, porque nós temos aqui um caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica, um tom de sátira, do perfil moral da cidade da Bahia. Então, é um poema satírico. B, caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa. Não é uma poesia religiosa, é poesia satírica mesmo. Estilo pedagógico da poesia neoclássica. Não é poesia neoclássica, né? Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco. Até aí tudo bem.
a serviço da expressão lírica do arrependimento do poeta. Não é o poeta que está arrependido. Ele, na verdade, está criticando a cidade. Então, por isso, essa não é uma opção correta. Estilo pedagógico da poesia neoclássica também não. Só de aparecer o nome neoclássico, você sabe que não tem nada a ver com barroco. Porque o barroco é uma contradição que na poesia neoclássica, na cultura neoclássica, você não vê. Aqui o barroco é uma espécie de retorno a uma religiosidade que na cultura neoclássica não aparecia. Agora, temos aqui outro exercício, acho que dá para fazer rapidinho. Aqui já é da Unesp, universidade que fica em São Paulo. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Eu já havia passado este poema, você vê aqui, então, bastante paradoxo, né? Incêndio em mares,